Olá amigos da radiologia, hoje eu vou falar sobre a análise de vasos em TC e RM. O sistema circulatório pode ser estudado de diversas formas, por meio do ecodoppler, um método de baixo custo, não invasivo e capaz de oferecer informações hemodinâmicas do fluxo sanguíneo. A angiografia digital com subtração, que é o método que se mantém padrão ouro devido à sua alta resolução espacial e temporal, além do seu caráter terapêutico com a angioplastia ou a trombólise por catéter. Com a evolução das modalidades e das ferramentas de processamento de imagens, a TC e a RM assumiram um importante papel no diagnóstico de doenças vasculares, e por utilizarem métodos minimamente invasivos e apresentarem um leque maior de técnicas, se tornaram alternativas à angiografia digital, nos casos onde não há necessidade de intervenção. Em diagnóstico por imagem, um método complementa o outro. Em termos de resolução de contraste, resolução espacial e temporal, a angio-TC é superior à angio-RM. Na TC, o inconveniente são os ossos, o espalhamento do feixe de raio-x e quando presente as calcificações em excesso. Isso dificulta a avaliação do lumen das artérias. Já com a angio-RM, uma placa calcificada não causaria esse problema, pois as calcificações não geram sinal. Isso melhora a avaliação do lumen do vaso. Nesse exemplo é possível observar um pequeno aneurisma que ficou oculto nas calcificações da TC, e na RM foi bem visualizado. Outra grande vantagem que a RM tem é que ela não usa radiação ionizante, permite a geração de imagens vasculares com ou sem a utilização de contraste. Além disso, tem a capacidade de realizar avaliações abrangentes das doenças, estudando difusão, função de órgão, metabolismo, etc. A análise avançada de vasos foi criada primeiramente para TC no final da década de 90. A partir daí foi possível fazer medições mais precisas da geometria dos vasos, o comprimento, o diâmetro, a quantificação de estenoses e aneurismas, angulações e etc. O uso dessas funcionalidades é essencial na avaliação morfológica pré-operatória. O relatório médico segue um padrão que fornece as medidas de pontos estratégicos para o cirurgião. As ferramentas de processamento disponíveis no mercado trabalham de forma muito parecidas. Eu vou mostrar para vocês alguns recursos que são comuns às workstations. Quando a gente observa essas imagens vasculares, não é propriamente o vaso que estamos vendo, mas o fluxo luminal. A parede do vaso também pode ser analisada. Na TC é possível medir a porcentagem de cálcio e gordura nas placas. A RM também permite o estudo de parede do vaso com imagens de alta resolução e técnicas de supressão do sinal do sangue. Na análise angiográfica, os vasos são primeiramente estudados no seu plano longitudinal, onde são observadas as irregularidades, ramificações e interrupções de fluxo. Caso encontre alguma anomalia, esse ponto pode ser estudado com auxílio de ferramentas de medida como diâmetro, comprimento, perímetro. Como trabalhamos com volumes de imagens, a premissa básica é ter boa resolução espacial, interpolação de fatias finas e uma resolução isométrica, para quando mudarmos o plano de aquisição, mantermos a resolução espacial, sem aquele aspecto de imagens pixeladas ou com degraus. A principal ferramenta utilizada no estudo dos vasos é o MPR. O MPR é a reformatação multiplanar básica, onde podemos obliquar a imagem de acordo com o plano do vaso. Para encontrarmos o melhor plano, colocamos a intersecção dos eixos X, Y, Z em algum ponto central do vaso, ou na origem do vaso mesmo, que passa a ser o ponto de rotação central da imagem. A partir daí nós podemos obliquar o bloco até dissociar o vaso das estruturas indesejadas, como o osso, contaminação de outros vasos e etc. Outra ferramenta que vai nos auxiliar é o MIP, a projeção da máxima intensidade. Nessa técnica, as estruturas com alto sinal ou densidade de pixels se projetam anteriormente às de baixo valor. Isso vai permitir uma visão angiográfica rápida. Na prática, nós procuramos utilizar a menor espessura possível, que esteja de acordo com a espessura do vaso. Fatias muito espessas podem subestimar as estenoses e alguma anormalidade sutil. Outro recurso muito utilizado é o MPR curvo. Ele é indicado para vasos muito tortuosos, quando tem muita contaminação venosa ou anatomia irregular. Uma dica é traçar uma linha para além dos limites da anatomia.
para ter uma imagem panorâmica. A gente utiliza também a menor espessura possível para não ter distorção da anatomia vascular. Além de acompanhar o trajeto do vaso, é possível também rotacionar o vaso no próprio eixo, uma ferramenta bem bacana. Para avaliação da luz de um stent, estudos de morfometria, vasos calcificados e análise de placas, a ferramenta mais indicada é o Centerline. Essa ferramenta explora a geometria de orientação tubular dos vasos. Ela simula com precisão o trajeto de um catéter. Ela nos dá as distâncias entre as paredes e o comprimento de um segmento, ou mesmo o catéter que vai ser utilizado pelo intervencionista. Para garantir medidas precisas, a linha precisa estar no centro do vaso, então tem que ter muito cuidado com as curvas e bifurcações, pois quando essa linha desvia do centro, ela pode gerar resultados imprecisos. Em vasos muito finos ou severamente estenosados, a detecção do limite pode falhar, e nesses casos o usuário vai precisar fazer as correções refazendo o contorno manualmente. Outra ferramenta que pode agregar no estudo é o Fly-Through ou Navigator, que permite uma viagem 4D no interior de uma prótese vascular simulando uma câmera endoscópica. A reconstrução 3D Volume Rendering tornou-se o componente-chave do estado da arte nas angiografias. Além da técnica permitir a diferenciação das relações tridimensionais do vaso, ela também vai fornecer informação de tecidos moles, músculos e ossos. Isso vai contribuir para uma compreensão mais abrangente da anatomia e dos processos patológicos. Isso é fundamental para o cirurgião vascular. Por isso, não recomendo isolar os vasos, mas sim fundi-los com a anatomia de fundo aplicando graus de transparência. E um dos últimos avanços em software para angiografia é o FFR, que significa Reserva de Fluxo Fracionada, uma tecnologia desenvolvida pela HeartFlow. O FFRCT analisa o fluxo de contraste através de uma lesão por meio de complexos algoritmos de dinâmica de fluidos. Isso vai permitir a codificação de fluxo sanguíneo em cada segmento da árvore coronária. Essa ferramenta ajuda a medir o impacto de uma lesão no fluxo sanguíneo. Embora uma lesão possa parecer grave na TC ou durante a angiografia invasiva, muitas vezes o fluxo hemodinâmico pode não ser significativamente afetado. Nesses casos, a FFR ajuda a identificar apenas as lesões com alto potencial para isquemia. Isso vai ajudar a reduzir o número de stents implantados em lesões insignificantes e também ajuda a aumentar a especificidade da TC em lesões suspeitas. Pessoal, essa foi a dica de hoje. Um fraterno abraço e até a próxima dica.